Sabe o que eu às vezes ouço quando a gente fala de comunicação, as pessoas que têm dificuldade de falar para uma câmera, para um público, assim, para uma plateia. Nossa, essa pessoa tem o dom da palavra, né? Nossa. O que você pensa, ou o que você respondeu para uma pessoa que já te falou? Você tem o dom da palavra? Uau. Eu tenho mesmo. Muito trabalho, muita dedicação, lutar contra os meus medos, acreditar que é possível. Eu me lembro, a primeira vez que eu subi num palco para apresentar, realmente, foi numa dupla sertaneja, e lá no interior de São Paulo. Eu sou sertanezino, né, do interior de São Paulo. E aí terra do Tramontina. E sabe lá, é conhecido como a capital da cana-do-açúcar, e também antes era conhecido também como a capital do hóquei sobre patins. Lá, capital do hóquei sobre patins. Era muito legal, cara. Os campeonatos do mundo inteiro. Sério mesmo? Do mundo não inteiro. Sabia disso. É que muito legal. E aí, eu jogava futsal. Olha, nada a ver, né? Futsal é legal, Mas, tipo, nada a ver com futsal. Rock, Não, e nem com patins, né? Nem com hóquei sobre patins. E aí eu ouvia, em vez de jogar bola, eu ficava ouvindo, tipo, o narrador, o cara falando os comerciais, entendeu? E eu não prestava, eu me interessava mais por isso. Mas eu era muito tímido, sempre fui muito tímido, então isso atrapalhava bastante. Eu tinha 16 para 17 anos, aí lá no interior, era assim, tipo meio que, sabe aquela coisa de colocar o caminhão na praça? Um caminhão, literalmente, umas caixas de som, e aí tinha shows, aqueles shows bairristas, né? Eu só tinha que fazer, eu trabalhava numa emissora, era só eu subir no caminhão e falar assim, com vocês, a dupla tal. Eu travei. E eu urinei nas calças na frente de todo mundo. Como assim? Literalmente, Sério? eu não conseguia mexer. Você tremeu, travou? Não, eu travei. 16 para 17 anos. E você já tinha essa voz? Não. Tinha uma... Não, eu costumo dizer que locutor tem um probleminha. Meus amigos locutor vão ficar bravos comigo. O locutor de rádio tem um probleminha. Eles não sabem falar, eles sabem só falar cantando. Eles falam, porque tipo assim, por exemplo, tá vendo? Eu tô falando com vocês normal, é assim que se fala. Aí você fala, não, cara, sua voz é de locutor. Não, se fosse de locutor seria, bom, tá muito legal estar falando aqui com vocês, que incrível. Olha, adoro, boa noite. Né? É verdade. Tem um certo... Chegar pra minha esposa e falar pra ela assim, como eu te amo, meu amor. Tem como, por favor... passe o copo de água, sei lá, passa salada. Eu preciso do sal. Fecha o olho só no áudio, mas é muito cantado, então é exagerado, é um pouco exagerado. Então eu brinco muito. Mas isso é aquilo que você estava falando para trazer a emoção para quem está só escutando, mas né? Isso é uma rádio muito mais antiga. Hoje a gente não precisa disso, convenhamos. Legal. É uma rádio diferente hoje. Hoje a gente fala no rádio, é mais despojado, tem velocidade. Faz muito tempo que eu não trabalho no rádio, né? Mas tem essa questão que ele falou sobre dom. Qual que é meu dom? Poxa, eu tinha que lidar com esse medo. E aí, o que eu faço depois? Eu me lembro, quando eu fui para trabalhar nas emissoras, principalmente quando eu entrava em nova emissora, eu ganhava um bilhetinho, bem-vindo mijão. Caramba! E aí? Aí eu me lembro, quando eu comecei a subir em palcos maiores, entre aspas, mas era para me ver agora, que era... tipo 50 pessoas, 100 pessoas. Aí eu vou lá e palestro, por exemplo, um evento como aquele que vocês estavam também na Digitalks, tipo, só no palco... Eu palestrei em 2 palcos aquele dia, né? Sim. Palestrei no palco do marketing e palestrei no palco principal. Pô, 1.000 e poucas pessoas no palco principal. Depois já palestrei em 5.000 pessoas. E aí, como que você mantém toda a estrutura de energia, de emoção, estratégia comunicacional? Isso eu acredito e eu estou afirmando. Eu sou muito tímido, não nasci para isso não, Ricardo. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade eu vou fazer uma analogia. Eu acredito que essa analogia é muito boa. E eu gosto muito de inventar analogias. Vamos lá, fazer com vocês dois. Pensa agora da casa de vocês, e você que está me assistindo aqui agora, nos ouvindo, nos vendo, pega e faça uma coisa, só para a gente fazer aqui o seguinte. Pegue da sua casa até um outro local que dê 7 quilômetros. Pensemos aqui. Vocês levariam uma mochila a pé, desse ponto, 7 quilômetros até a sua casa. Essa mochila estaria cheia de pedras. Pedras sem valia. Pedras. 5 quilos de pedras. Viu? Vai ser um pouco cansativo e pesado, tá? Minha pergunta, vocês querem levar mais 5 quilos de pedra a mais? Tipo, vai ficar com 10 quilos de pedra. Não tem serventia nenhuma essa pedra, é só peso mesmo. Não tem serventia não, vai ficar mais cansado. Viu? Agora veja a diferença. Desse mesmo 7 quilômetros, desse ponto até a sua casa, se fosse 5 quilos de barras de ouro.
Melhor. Você aceitaria mais 5 quilos de barras de ouro? Você vai levar 10, é mais pesado. É verdade. Sim. Mas você vai levar? Ah, dá um jeito, né? É um Viu? jeito. Então o valor, que é a né? prova aqui? Se você que está me assistindo e quer se comunicar melhor, seja por qual motivo for, isso aqui está te travando, pense nessa forma. O trabalho é o mesmo, a distância continua a mesma, o peso continua o mesmo. A única coisa que mudou foi o motivo. Porque agora você tem um porquê. Agora você tem alguma razão. A barra de ouro pode ser um monte de coisa, pode ser filhos, pode ser uma nova oportunidade, pode ser uma viagem, pode ser um propósito, pode ser uma missão de vida, pode ser o que for. Mas precisa-se ter congruência nessa relação de entendermos o que estamos carregando. Porque se você está carregando, tô cansado, cara, tá pesado, eu não vou falar para você, poxa, cara, que pena. Você não vai ouvir isso. A única coisa que eu vou falar, na mochila, o que que tem? Aí todo mundo fala assim, que mochila que você tá falando? Eu falo, essa que você tá carregando, cheia de pedras? Sim. Porque parece que tá cheia de pedras. Porque se estivesse cheia de ouro, você não estaria saltitando. Mesmo que fosse 7 quilômetros se você estivesse cansado e com peso. Mas o meu ponto, quando eu falei de dom, olha só que coisa engraçada. Você é um cara que se preparou a vida toda pra Sim. você melhorar e tal. E de repente as pessoas, elas assumem que simplesmente é uma coisa inata que te colocou ali. É. Então assim, teve muita transpiração por trás Poxa! pra você chegar onde você chegou. Literalmente. Qualquer grande comunicador. Então, Todos. Exato. Até aquele que parece que nasceu pronto, tá? Todos. E é uma questão assim, o quanto que você acha que é o talento e a transpiração nessa ciência de se comunicar? Eu acredito que nós temos pelo menos, eu gosto sempre de numerar algumas coisas. Vamos colocar pelo menos 158 talentos, tá? Que nós teríamos. Agora, habilidades, elas são muito maiores. Nessa transpiração, está associada ao quê? É isso que eu falei agora. A distância que está disposto a percorrer. Eu sempre foi meu sonho, não sei, eu tinha uma coisa fascinante com levar uma mensagem. Porque eu me lembro quando era muito menino e eu ouvia as pessoas no rádio, por exemplo, e eu falava, cara, isso é divino, cara, isso é demais, cara. Essa pessoa tá falando comigo todos os dias na minha casa e eu nem conheço ela. Nem ela me conhece, mas ela fala comigo, ela me dá bom dia, ela me anima. E aquilo, eu era menino, eu tinha 11 anos de idade. E foi quando 12 anos, eu acredito que eu importunei muita gente, porque eu ganhei um transmissor de um amigo, que eu tive uma primeira, na minha opinião, depressão, hoje entendendo o assunto. E é que eu era apaixonado por rádio e eu conheci um locutor e ele disse que eu não teria condições nenhuma, nem possibilidade de um dia ser locutor na vida. Louco. Porque realmente, se você me ouvisse, você entenderia. Mas ele não precisava ter falado aquilo para uma criança tão... Criança, 11 tão anos, jovem, né? E aí eu fiquei muito mal. Não queria sair de casa, não queria fazer nada. E aí o Acácio, me lembro dele, lembro como se fosse hoje, ele deu um transmissor, ele estava fazendo eletrônica, e ele pegou um transmissorzinho pequenininho que pegava na casa da minha vizinha, Dona Delmira. Tá lá, mora até o mesmo lugar até hoje, inclusive. E a Dona Delmira, muito simpática, paciente. Salve, Dona Delmira. Porque ela deixava, eu botava, pegava no telefone dela a transmissão, pegava na televisão, pegava na geladeira, pegava em tudo. E eu batia lá, Dona Delmira, vamos dar a música pra senhora. Ia lá, corria e falava, mandei a música. Só que aí me empolguei, né? Um transmissor maior, já pegava umas 5 casas. Mas não pegava no rádio, gente, pegava em tudo. Entendeu? Caramba. Depois... Você abre a geladeira, tá lá. Né? Aí eu comprei um transmissor potente, cara. E aí? E aí pegava no bairro inteiro. Aí é claro que eu fui denunciado, porque era uma rádio pirata, vamos ser sinceros. Tipo, ninguém podia assistir mais nada, entendeu? Eu só falo isso depois de muitos anos e falo que era criança, pra todo mundo entender que tá tudo bem. Não era... E foi muito legal. Aí eles falam assim, pô, o Ricardo gosta disso mesmo, vamos dar um jeito. Aí tinha me lembro como se fosse hoje, um Uno, vinho. Era uma rádio no Shangri-La. Era uma papelada, eles tinham uma gráfica que estava anunciando que se você tem afinidade com falar, comunicar, abriu-se as vagas. Eu lá com 12 anos batendo na porta do cara, o cara falou, o que você está fazendo aqui, criança? Eu quero ser radialista. E, olha, cara, demorou 9 meses, ele deixou eu entrar de tanta persistência. E aí eu consegui, antes de ir para a escola, ia para lá e eu falava o quê? De madrugada, hein, gente? Olha que loucura, hein? Eu chegava lá, 6h05. Acabou, não tinha mais o que falar. Só depois, 7h05.
Caramba. E eu fazia isso todos os dias. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada que me veio na cabeça agora. Vocês lembram daquele CD? CD, gente. Tinha o Anjo Mal, uma novela. Tinha uma também, uma outra que ela tinha uma também Por Amor, tinha Zizi Posse lá e tal. Sei. E aí eu me lembro de chegar e falar em inglês. Ó, sente só esse inglês, hein? Agora, a primeira vez o microfone. Todo mundo. Você não sabia o que tava falando. Porque naquela época você pegava pra tocar no rádio, você selecionava as músicas. Né? Viu um narrador que coloca isso em frente? É naquele tipo, é naquele nível. Então, o ponto é, você falou agora, transpiração, talento, habilidades, o que eu vejo? Eu vejo que é o seguinte, gosto de partir do princípio que todos nós somos péssimos em tudo. Não do princípio que somos bons em tudo. Nós somos péssimos em tudo, somos muito ruins em tudo. Mas nós temos uma capacidade, de uma velocidade, de uma energia, quando acreditamos e queremos, que nós nos transformamos, nós remoldamos, nós criamos a nova possibilidade. Aí você pensa que é só com a questão da comunicação aqui? Vamos olhar, por exemplo, para um TK da vida, quando ele pega e fala, eu estou pensando em fazer a Uber. Cara, era surreal. A gente olha pro Mark, olha, por exemplo, a Oprah. Quando você ouve a história da Oprah, você fica tipo, caraca, a Michelle Obama. A Michelle... É legal falar do Barack, mas só que a Michelle é muito mais visionária do que o Barack. E ele até brinca, né? Que ele fala, brinca no modo de dizer, mas ele fala que se não fosse a Michelle, cara, talvez ele não teria tido tanta energia e coragem para se postular como presidente dos Estados Unidos da América. Quer dizer, o primeiro homem negro, né? Tipo, presidente de uma nação tão poderosa. Tudo isso através de sérias pessoas que acreditam naquilo com tanta força que aí vem transpiração. E aí vem uma coisa para finalizar isso, a pergunta, e eu acredito que essa resposta é uma das mais, não só poéticas, mas sinceras e factíveis, que você pode aplicá-la. São 3 processos básicos. Nós temos costumes de ficar falando sobre propósito, e é legal pra caramba. Mas precisamos entender que propósito sangra, propósito dói, machuca. Nós temos que entender quais são nossas ferramentas. Cada um de nós temos um tipo de ferramenta que usamos desde nossa infância. Então, querer se comunicar, talvez eu não poderia ser bom na fala, mas era uma das minhas ferramentas. Eu trabalhava com isso. Eu reunia a molecada. Eu me lembro que eu falei, cara, eu chegou assim, cara, preciso que você cole... Antigamente podia, tá, gente? Colar, não sei se podia, mas a gente fazia. Que era colar cartazes nos postes de balada. O lambi-lambi, O lambi-lambi, tal. E eu falava assim, sabe o que eu fazia? Eu chamava toda a molecada. Eu tinha 15 moleques que trabalhavam pra mim. E eu pegava pelo menos uns 10 empresas para fazer. Caramba. Eu era empreendedor quando era criança. Entende? Então, mas qual que era a minha habilidade de fato? Minha habilidade era conversar com as pessoas. Mesmo que seja daquele jeito. Mas era essa a habilidade. Então, entender a relação talvez do talento vem agora. Qual era o meu talento? A sensibilidade de enxergar a oportunidade. De entender que existe alguma coisa ali. E eu acredito que todos nós temos várias delas. E aí depois vem por último. Então, ó, ferramenta, depois vem sua armadura, que seria o propósito, ele sangra, então estamos indo para uma batalha. Você está sangrando nessa batalha. Mas, vamos lá, você está disposto a sangrar? Vocês estão dispostos a vir aqui, todo mundo vir aqui? É só pelo dinheiro? Paremos e pensemos. Se fosse, entendeu? Eu tava longe. Eu sei que vocês já são ricos, mas vamos lá. Não, ao contrário. Vamos lá. Bem proletário aqui, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não quero comentar não, gente, mas isso aí faz parte de uma estrutura para que eles faturam, eu posso falar? Sabe? Ó, eles faturam, na verdade, 9 dígitos semestral. Não, por convidado. Por convidado. 9 dígitos. A galera não sabe aqui, mas quando o Ricardo entrou na casa, ela deu até uma inclinada com o peso das receitas aqui. Ó. Olha, querido. Não fica falando assim, não, porque depois bate a galera do fisco, acredita, não, aí vem o leão fica aqui. Tranquilo, fica tranquilo, tá? E assim, ó, nessa relação, o último é o porquê. Então, cara, se você está disposto a ir para uma guerra, para uma batalha, por quê? Por que você está disposto a lutar pela sua família? Por que você está disposto a lutar por essa causa? Porque, eu falei brincando, mas por que vocês estão vindo aqui todos os dias, cara? Todos os dias, mal dizendo, no sentido, para cada gravação, vocês estão deixando alguma coisa. Por isso que eu escrevi uma frase para isso, inclusive. O quanto você está disposta a sacrificar a sua felicidade para ser feliz.
O quanto está disposto para sacrificar a sua felicidade para ser feliz. Porque estamos sacrificando alguma coisa para estarmos aqui agora.